Havia um certo homem que ele tinha um jardim muito bonito. E esse jardim, ele tinha muitas plantas, muitas flores, muitas árvores frutíferas. E todo dia de manhã, ele saía para trabalhar nesse jardim. E ele saía sempre com alegria. Ele se levantava pela manhã, muito alegre, muito feliz, muito contente, muito animado. E ele falava: agora eu vou cuidar do meu jardim. E ele saía, ele olhava, regava aquelas plantas, ele cuidava. Aquelas que estavam doentes, enfermas, ele cuidava. Ele plantava árvores novas. Ou seja, o trabalho dele era cuidar do jardim da vida dele. Mas um certo dia, ele chega nesse jardim. E quando está cuidando de todo aquele jardim, ele sente uma picada, uma mordida no seu pé, no seu calcanhar, no seu tornozelo. E ele olha assim, quando ele olha, ele vê uma serpente saindo de perto dele. Ou seja, aquela mordida era uma mordida de uma serpente. Ele olhou, viu que a serpente tinha picado ele, mordido ele. Mas ele pensou assim: não há de ser nada. Vou continuar trabalhando no jardim. E ele ficou mais algum tempo trabalhando no jardim, mas daqui a pouco ele começa a sentir um mal-estar. Ele começa a suar muito forte. Ele começa a passar mal, as mãos começam a estremecer. Mas ele pega, senta um pouquinho e diz: não tem problema. Isso não há de ser nada. É um mal-estar passageiro. E ele se levanta e continua cuidando do jardim. Mas de repente ele sente uma fraqueza muito forte. E ele cai naquele jardim. E quando ele vai pedir ajuda, já é tarde demais. Porque ele acaba morrendo por conta do veneno daquela serpente. Pastor, qual é a moral da história? A moral da história é que aquele homem, ele não morreu pela mordida da serpente, mas ele morreu pela ignorância, por ignorar o veneno que a serpente tinha deixado no corpo dele. Quantos estão entendendo aqui? Diga para o teu vizinho: não ignore o veneno da serpente. E uma pergunta eu trago para vocês hoje, que é o tema da palavra de hoje. Qual é a serpente que tem passado no seu jardim? Vou perguntar de novo. Qual é a serpente que tem passado no seu jardim? Quantos entenderam o tema? Será que você pode perguntar para quem está do teu lado? Qual é a serpente que passou no seu jardim? Olha para quem está atrás de você e pergunte: qual é a serpente que passou no seu jardim? Vocês já entenderam a mensagem, né? Não é preciso falar muita coisa. A verdade, gente, é que quantas pessoas começam bem, começam com alegria, começam com satisfação, começam com bom ânimo, começam com fé, começam acreditando mesmo na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, começam com empolgação, mas em certo momento você não sabe de onde veio, você não sabe se já estava lá ou não, porque a serpente que entrou no jardim do Éden
Tem muitas explicações de teólogos que dizem a origem dessa serpente. Uns dizem que ela já estava lá. Outros dizem que ela foi possuída pelo mal. Outros dizem que ela adentrou no jardim. Mas o ponto principal é que em todo jardim entra uma serpente. E essa serpente vai fazer de tudo para morder você. Mas às vezes nós não damos conta de que o veneno que ela lançou sobre a nossa vida, ele vai fazendo efeito aos poucos. Aquele homem da história, ele não morreu imediatamente. Ele recebeu a mordida, a picada da serpente, mas ele falou, é uma picada pequena, é uma serpente pequena, isso não vai me fazer mal. Mas conforme foi passando o tempo, ele foi adoecendo. O que eu quero te dizer nesta manhã, é que muitas serpentes entram no jardim da nossa vida, para nos morder, para nos picar, e transmitir um veneno. E este veneno, você pode pensar, isso é coisa pequena, é só um momento. Mas esse veneno vai entrando na corrente sanguínea espiritual da tua vida. E você que era tão animada, você que era tão feliz, você que fazia as coisas com tanta alegria, você se permitiu que aquele veneno fizesse mal ao teu coração, à tua vida espiritual. Porque o jardim, gente, aqui pode representar a nossa vida espiritual. O jardim pode representar a nossa vida familiar, não é? De repente a serpente entra dentro de casa, pica alguém da tua família, e aí começam as confusões, começam os desentendimentos, começam as separações, começam as brigas. E aquilo que começou tão bem, agora começa a ir mal, a adoecer. Porque por onde a serpente passa, o jardim começa a adoecer. Às vezes, o jardim da tua vida pode ser a tua vida financeira, profissional. Você estava tão contente com o teu trabalho, você estava tão animado com o que você estava fazendo, pela porta que Deus abriu para você, mas parece que alguma coisa aconteceu e roubou aquela alegria, roubou aquela felicidade, roubou aquela motivação que você tinha, e agora você está desanimada, desanimado. Você acorda pela manhã já reclamando. Por quê? Porque você não se deu conta que uma serpente passou por ali e mordeu o teu calcanhar. Mas o problema não é só a mordida. O problema é você ignorar o veneno que esta serpente deixou em você. No jardim do Éden, gente, tinha tudo. Era um lugar que era o céu para se viver lá, não é verdade? Era um lugar que tinha tudo em abundância, e estava tudo à disposição daquele homem e daquela mulher. Aquele homem e aquela mulher, eu já falei aqui, tinham tudo para serem felizes, porque eles tinham um jardim inteiro para cuidar, um jardim inteiro para usufruir. Eu quero te dizer, Deus te deu jardins para você usufruir. Deus te deu jardins para você viver, e viver feliz dentro do jardim. Diga para o teu vizinho, você é um jardim de Deus. Oh, aleluia. Tua família é um jardim de Deus.
A tua igreja é um jardim de Deus. O teu chamado é um jardim de Deus. A tua vida espiritual é um jardim de Deus. Diga mais uma vez para aquele que está atrás de você: você é um jardim de Deus. Mas veja, entenda, que a gente sempre começa bem. A gente sempre começa feliz, alegre. Eu, como imigrante, quando cheguei em Portugal, cheguei em Portugal. Minha vida vai ser uma bênção. Vai tudo dar certo. Foi Deus que me mandou para cá. Acordava de manhã animado. Sempre com vigor, sempre com alegria. Mas a lua de mel não dura para sempre, né? Aí vem os problemas, vem o dia a dia. Aí você está cuidando daquele jardim, mas a serpente, ela não dorme, não descansa. Ela tenta por todo momento entrar naquele jardim e destilar e contaminar com o seu veneno. E às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente pensa que é pequenininho, né? Isso eu tiro de letra. Isso é coisa pequena. O que vem de baixo não me atinge. Não é assim? Não. Deus me colocou nesse lugar. Deus me mandou para cá. Deus abriu essa porta de trabalho. Deus me deu essa família. Uau! Mas sem que você perceba, a serpente astuta, porque o texto que nós lemos diz que a serpente é astuta. Ela não tem pressa. Ela dá a picada dela, ela dá a mordida dela, ela encontra a sua vítima e destila o veneno. E você às vezes não sente o veneno. Com quantos Deus está falando aqui nessa manhã? Às vezes você não sente o veneno, não é? Isso não é nada, foi só uma picada, às vezes nem era venenosa. Mas depois você começa a sentir algumas coisas que você não sentia antes. Você deixa de ter prazer no jardim. Você começa a ter dúvidas. Por quê? Porque a primeira coisa que o veneno da serpente faz é trazer dúvida. Como nós lemos aqui em Gênesis 3, você veja que a serpente coloca dúvida naquela mulher. E quando nós estamos no nosso jardim, o jardim da promessa, e eu vou dizer, você está no jardim da promessa. E quando a gente está no jardim da promessa, a serpente vem e começa a destilar o veneno dela. E a primeira serpente que a gente pode trazer aqui como exemplo é a serpente da dúvida. Porque ela começa a colocar dúvida. Ela começa a dizer, ei, será que foi Deus mesmo? Será que é Deus mesmo? Será que você está no lugar certo mesmo? Será que essa família é a família que Deus preparou para você mesmo? Será que a tua mulher veio de Deus mesmo? Será que o teu esposo veio de Deus mesmo? Será que esse trabalho é de Deus mesmo? Diga para o teu vizinho, cuidado com o veneno da dúvida, irmão. Está entendendo? Aquela mulher e aquele homem, eles viviam bem, não tinham nenhum questionamento no jardim. Mas a serpente vem, ei, mas foi Deus que falou mesmo? Como é que é? Ele falou que se vocês comerem, vocês vão morrer? Não vão morrer nada.
E Deus já tinha falado. Mas a serpente é especialista em criar dúvidas. E com a dúvida vem a queda da tua fé. Vem a queda da tua crença. Vem a incredulidade dentro do teu coração. Agora você não mais age pela fé, você age pela tua mente. Você não anda mais pela fé, você anda por aquilo que você vê. Então, se as coisas estão dando erradas na tua vida, é porque eu tenho que fazer alguma coisa. E não leve em consideração aquilo que Deus falou com você desde o início. Aleluia. Mas sabe o que acontece? É o veneno que já está fazendo efeito. Aí você começa a questionar tudo. Você começa a questionar a tua vida. Você começa a questionar o teu trabalho. Você começa a questionar o teu chamado. Você começa a questionar a obra que você faz. Você começa a questionar a tua igreja. Você começa a questionar as mensagens. Você começa a questionar o pastor. Você começa a questionar tudo. Mas o que você não está vendo é que lá atrás a serpente já passou pelo teu jardim. E eu quero que você pergunte de novo para quem está do teu lado: qual foi a serpente que passou pelo teu jardim? O apóstolo Paulo vai escrever lá em Gálatas algo muito interessante, porque a igreja de Gálatas começou muito bem. A igreja de Gálatas começou com fé. A igreja de Gálatas era uma igreja que era empolgada, era animada. Mas entraram na igreja de Gálatas alguns chamados, conhecidos como judaizantes. Esses judaizantes eram judeus que, entre aspas, se converteram. Mas eles queriam que os costumes judaicos fossem aplicados aos costumes gentios. Então os judaizantes falavam para o gentio: olha, você só vai ser salvo se você se circuncidar. Você só vai ser salvo se você guardar o sábado. Você vai ser só salvo se você cumprir esta lei. Se você cumprir a outra lei. Se cumprir a outra lei. Ei, a salvação não é pela obra. A salvação é pela graça, através da fé, diz a palavra. Mas aqueles judaizantes eram como serpentes que deixavam o seu veneno atuar. E aquela igreja de Gálatas, que era uma igreja que vivia debaixo da graça, começou a esfriar. Começou a ter dúvidas do evangelho. Começou a se afastar da graça e caminhar para a religiosidade. Caminhar pela lei. Caminhar pela regra. Deixaram de ter um relacionamento íntimo com Deus e profundo pela graça, mas deram ouvidos à serpente. E a serpente chega e conversa. Você veja, o grande problema de Eva, aquela mulher, foi ter mantido um diálogo com a serpente. Você já parou para pensar nisso? Se a serpente tivesse chegado para ela e ela tivesse repreendido na hora, nada daquilo tinha acontecido. Mas ela começou a conversar com a serpente, a dialogar com a serpente, a ouvir aquela serpente, e aquela serpente ia destilando o seu veneno sobre ela. Engraçado que o veneno não ficou somente sobre ela, mas ela transmitiu também ao seu esposo. Porque quando nós somos mordidos pela serpente, o veneno não atinge só a gente. O veneno vai começar a atingir a tua família, os teus colegas de trabalho, os teus
colegas de ministério, aqueles que estão ao teu lado, você começa a se tornar uma outra pessoa. Mas sabe o que aconteceu com a igreja de Galácia? O apóstolo Paulo faz uma carta, e uma das primeiras coisas que o apóstolo Paulo diz para a igreja de Gálatas é o seguinte: o que aconteceu? Eu vou estar parafraseando aqui. O que aconteceu com vocês? Porque vocês começaram bem. E ele termina a pergunta dizendo: quem vos enfeitiçou? Porque o veneno da serpente, gente, ele começa a turvar a nossa visão. Preste atenção, diga para o teu vizinho, presta atenção. Ele começa a turvar a maneira do que qual você vê. Você antes via com clareza, agora você vê nublado. Antes você levantava e olhava para o sol da justiça, agora você olha para as nuvens e para a tempestade que está vindo. Mas a Bíblia diz que aquele que olha para as nuvens nunca vai conseguir semear ou colher. Aleluia. Mas o que acontece? A nossa visão começa a ser deturbada. A gente enxergava as coisas de uma maneira, mas agora a gente está enxergando de outra. A gente compreendia as pessoas que estavam ao nosso lado, mas agora a gente não consegue compreender mais. A gente tinha ânimo, alegria para vir à casa de Deus, para orar. Mas agora, eu não estou com mais vontade. O que aconteceu com você? Dizia o apóstolo Paulo a Gálatas. Quem vos enfeitiçou? Porque vocês estavam indo tão bem. Diga para o teu vizinho, você estava indo tão bem. Qual é a serpente que passou no teu jardim? Está entendendo, queridos? Amém? E o veneno vai tomando espaço. E esse veneno começa a atingir a nossa fé, começa a atingir a nossa alegria, começa a atingir a nossa inocência. Esse veneno começa a atingir a nossa paz. Esse veneno começa a atingir a nossa vida espiritual. Porque agora eu não consigo mais adorar do jeito que eu adorava. Agora eu não consigo sentir aquela alegria que eu sentia. Agora eu não consigo mais sentir aquela paz que eu sentia antigamente. Sabe por quê? O Espírito Santo está dizendo hoje. Porque uma serpente passou pelo teu jardim e deixou ali um veneno. E esse veneno está fazendo efeito. Mas nesta manhã, pelo poder que há no nome de Jesus, você vai identificar essa serpente que passou no teu jardim. O Espírito Santo está trabalhando agora no teu coração, porque eu estou pregando algo aqui, mas algumas coisas estão vindo dentro do teu coração. E o Espírito Santo está dizendo, olha aí o veneno, aonde está? Olha aí a serpente que passou. Porque não sou eu que vou dizer qual é a serpente do teu jardim. Eu vou reconhecer a serpente que passou no meu jardim. Mas você tem que identificar a serpente que passou no teu jardim. O que aconteceu com você? Oh Deus. Então vem a serpente das dúvidas, a serpente da incredulidade, a serpente das influências. Diga para o teu vizinho, cuidado com as influências, irmão. Ei. Veja gente, a gente está num tempo em que a gente está rodeado de influenciadores. É verdade ou não é?
mas nem todos são do Espírito de Deus. Há influentes ou há influências que são serpentes disfarçadas, que estão perto de você, convivem às vezes com você, no teu trabalho, na tua escola. É triste falar isso, mas de repente até dentro da igreja. Porque a Bíblia diz que Satanás às vezes ele se apresenta como anjo de luz, né? E todos nós temos as nossas falhas aqui. Ninguém é melhor do que ninguém, e ninguém é maior do que ninguém. Mas o Espírito Santo volta a perguntar: qual é a serpente que passou pelo seu jardim? Serpente da influência? Redes sociais? Tem pessoas que têm por título nas redes sociais influenciadores. É verdade ou não é? Eu sigo tal influenciador. E a opinião dele, como é vista por milhões de pessoas, acaba influenciando, né? Milhares de pessoas. E as pessoas que às vezes tinham um entendimento errado começam a ter um outro entendimento. Mas também aquelas que tinham um entendimento correto começam a ter um entendimento errado. Então nós temos que discernir que a serpente está à nossa volta, esperando um momento para morder você e destilar o veneno dele, para terminar com a tua fé, para acabar com a tua alegria, para destruir a tua família, para te tirar do teu trabalho, para te tirar a bênção e principalmente para te desviar da promessa de Deus que Ele fez a você. Ninguém vai dizer amém? A palavra de Deus vai dizer assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Com quem você está andando, está te levando mais perto de Deus ou está te afastando de Deus? O que você está vendo, está te levando mais perto de Deus ou está te afastando de Deus? Diga ao teu vizinho: cuidado com a serpente. Mas não com esse desânimo não. Grita na orelha dele para ele acordar. Diga: cuidado com a serpente. Porque às vezes a gente fica se perguntando: por que eu estou triste? Eu não sei, eu levantei abatido, mas não tem uma razão, né? Eu não sei, eu estou com um desânimo tão grande. É a serpente do desânimo. É a serpente da frieza espiritual. Que antes você glorificava o nome de Deus, antes você dava aleluia, antes você chorava no culto, antes você adorava com o coração aberto. Agora parece uma estátua de sal. A serpente está por aí. É a serpente do desânimo. É a serpente da fofoca. Vocês sabem o que é fofoca, não? Sabem, né? Tem gente que diz que não é fofoqueiro, que é o quê, mano? Como é que o Nicolas fala? Como é, Nicolas, que você fala? Aham. É a serpente da murmuração. É a serpente da lamentação. Essas serpentes passam pela nossa vida, gente. É a serpente do ressentimento.
É a serpente da amargura. É a serpente do ódio. Eles têm agora até um nome nas redes sociais, são os haters. Você pode até sentir ódio de mim, irmão. Pode até sentir raiva. Mas não peca, não. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. É a serpente da soberba. Tu não era nada. Mas agora, Deus te deu um empurrãozinho para cima. Se o pastor quiser, o pastor que venha falar comigo. Se o irmão quiser, ele que vem falar comigo. A culpa foi dele, ele que começou. A serpente da soberba já andou pelo teu jardim, querido. Ah, sou pastor. A igreja que eu pastorei tem 200 pessoas. Pobre, nu, miserável. Serpente já passou por aí. Qual é a serpente que passou pelo teu jardim e que destilou veneno, que está trazendo esse resultado que está aí agora? Isso é uma palavra que não é de grito, né, irmão? Não é de ficar pulando. É uma conversa, né? De Deus com a gente. É aquela conversa que Deus tinha o costume de descer no jardim e conversar com o homem e com a mulher. E ele chega um dia para conversar. Eu estava falando isso no estudo de quarta-feira. Cadê Adão? Onde está Eva? Sumiram da presença de Deus. Por quê? Porque o veneno já estava lá. O veneno da serpente já estava espalhado. Está entendendo, irmão? Eu quero te dizer que o veneno da serpente te tira da presença de Deus. O veneno da serpente te tira da vontade de Deus. O veneno da serpente te tira do lugar da promessa. O veneno da serpente te tira da onde Deus quer que você esteja. A alegria o veneno da serpente vai te tirar do jardim. Está entendendo? Porque quando eles foram mordidos pela serpente, a primeira coisa que Deus faz é ter que expulsá-los do jardim. Eu creio que aquele momento doeu mais em Deus do que no homem. Porque com certeza Deus no seu coração pensava assim: e agora com quem que eu vou me encontrar? Porque eles desobedeceram, o veneno fez efeito. E agora, se eles comerem da árvore da vida, eternamente eles vão viver em pecado. Não. O que nós vamos fazer? Temos que colocar ele um pouquinho fora do jardim. Mas quando Deus coloca ele fora do jardim, Deus vai fazer uma declaração profética naquele momento. Oh, meu Deus, aleluia. Olha, a serpente vai pisar, vai morder o teu calcanhar. Mas sabe o quê?
vai vir alguém que vai pisar a cabeça dessa serpente. Deus estava dizendo: o veneno não vai durar para sempre. Apóstolo Paulo vai dizer: se um pecou, logo todos pecaram. O pecado, assim como o pecado veio pelo primeiro Adão, aleluia, é através de um homem, a salvação também veio através de um homem, o segundo Adão, aleluia. O primeiro era alma vivente, mas a Bíblia vai dizer: o segundo é espírito vivificante. É por isso que quando Jesus se encontra com Marta, ele: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, ele vai viver. Deus estava falando de mim, de você. E eu quero te dizer nessa manhã, ainda que você esteja adoecendo por conta deste veneno, ainda que este veneno esteja te matando por dentro, há um que é ressurreição, vida, aleluia, e que diz: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu quero terminar com alguns textos. Lucas 10, 19. Porque você já entendeu que uma serpente passou pelo teu jardim. E agora, pastor, e agora? Veja o que diz Lucas 10, 19. Olha o que Jesus está dizendo. Lucas 10, 19. Eis que vos dou o quê? Ei, para. Eu quero que você fale alto comigo. Eis que vos dou o quê? Poder. Uau. Aleluia. Poder para quê? Para quê? Bata no chão assim, ó. Eu tenho poder para pisar serpente. Por que eu estou fazendo isso, pastor? Porque a serpente, ela se tornou um animal rastejante, um animal baixo. Mas Jesus disse: ei, se a serpente te mordeu, se a serpente está passando pelo teu jardim, olha o que você tem que fazer. Eu te dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Diga para o teu vizinho: Jesus te deu poder. Aleluia. Pisa na serpente nessa manhã, querido. Pisa na serpente do desânimo. Pisa na serpente da incredulidade. Pisa na serpente da frieza espiritual. Pisa na serpente das más influências. Pisa na serpente da soberba, do orgulho. Pisa na serpente, irmão. Ai, pastor, vem orar por mim. Eis que vos dou poder, diz a palavra. O poder não foi dado para o pastor somente. O poder não foi dado só para a irmã de oração. O poder foi dado para todo aquele que crê e é discípulo do Mestre, aleluia. E se você é discípulo de Jesus, ainda que você tenha sido envenenado, hoje você recebe poder. Tiago 4,7 vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti
ao diabo, que é a serpente. Lá em Apocalipse você vai ver que vai falar que o diabo é a serpente, a antiga serpente. E ele, diga para o teu vizinho, resista, irmão. Homem, para de ser frouxo. Mulher, para de lamentar. Resista. Pisa na cabeça da serpente. Jesus te deu poder. Não é o teu poder, é o poder que há no nome de Jesus. O poder que há nesse nome, que foi dado sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém? É você que tem que pisar, porque a você foi dado o poder. O pastor não pode ir na casa de todo mundo para pisar a serpente, mas você pode. Aonde você entrar na tua casa e ver que a serpente passou por ali, pisa ela hoje em nome de Jesus. Você vai entrar na tua casa, vai dizer espírito de separação, espírito de confusão, espírito de gritaria, espírito maligno, toda a força do inimigo, eu recebi poder no nome de Jesus. Agora o efeito do veneno está acabado. Aí está o antídoto para o veneno. Diga para o teu vizinho, você tem um antídoto, irmão. Efésios 4:27 diz: não deis lugar a quem? Diga para o teu vizinho, não deixa a serpente entrar não. Porque se ela entrar, ela vai tentar te morder. E se ela morder, você vai pensar, não é nada não, é uma mordidinha. O veneno vai estar lá, ó, fazendo efeito. Porque eu vou dizer uma coisa para você, a gente tem pressa nas coisas. A gente vive num mundo imediatista, a gente quer que as coisas aconteçam de dia para a noite. Mas eu vou te contar uma coisa, Satanás não tem pressa. Ele investe nas crianças, ele investiu nas crianças da geração passada, para que se tornasse nessa geração que está aí, ó, do lado de fora. Ele não tem pressa, gente. Ele morde, e aí ele se afasta e diz, deixa o veneno agora se espalhar pelo corpo. Mas você tem poder, porque Jesus te deu poder. E o poder que há em você foi Jesus que te deu. Diga para o teu vizinho, não dá lugar para o diabo. 1 João 3,8. Eu estou terminando já. Esse é o penúltimo versículo. João 3,8 diz: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o início. Mas agora veja, para isto, veja que tem o veneno, mas tem um antídoto. Está enxergando? Está enxergando? Tem o pecado, tem Satanás, tem a serpente, tem o veneno, mas tem um antídoto. Ele diz, para isto, para este veneno, para esta serpente, o Filho de Deus se manifestou. E ainda ele continua, para quê? Para desfazer as obras do diabo. Você pode aplaudir a ele? Foi para isso que Jesus veio, querido, para trazer o antídoto para a humanidade, para trazer o antídoto para nós,
que estávamos em pecado, estávamos debaixo das obras de Satanás e veneno. Olha, irmão, desânimo, frieza, mentira, más influências. Tudo isso são obras do diabo. Mas Jesus é o antídoto. Levanta a tua mão e diga: Jesus é meu antídoto. Se eu fui mordido pela serpente, para isso se manifestou o Filho de Deus. Aleluia. Para quê? Para desfazer tudo aquilo que o diabo fez na tua família, para desfazer tudo aquilo que o diabo fez no teu trabalho, para desfazer tudo aquilo que o diabo fez na tua vida espiritual, para desfazer tudo aquilo que o diabo fez na tua vida profissional, na tua vida ministerial, tudo aquilo que o inimigo fez no teu chamado. O Filho do Homem veio para desfazer as obras do diabo, aleluia. E hoje, pelo poder do nome de Jesus, está começando a ser desfeita. Grupo de louvor. Vou ler o último texto, Salmo de número 91. Olha aí, pastor José Luiz. Aí. Lembra domingo passado? Aquele que habita no esconderijo. Ei, Jorge, eu gostei desse lembro. Sim que é bom. Verso 3. Porque Ele quem? Ele quem? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pula para o verso 13. Verso 13. 13. Oh, aleluia. E agora ele diz, ó: pisarás. Pisarás. Quem? Pisará sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e também a serpente. Sabe para quem quer fazer isso? Para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Para aquele que está no esconderijo do Altíssimo. Aquele que está no esconderijo do Altíssimo pisa sobre a cobra. Calcarás aos pés do leão jovem e da serpente também. Fica de pé, meu querido. Como eu falei no começo, hoje é manhã de libertação. A cobra, às vezes, a serpente passa no nosso jardim para fazer você continuar escravo. Transmite medo, ansiedade. É um veneninho que ele coloca lá. Cadê aquela coragem toda que havia no teu coração? Cadê aquela ousadia que tinha dentro de você? Cadê os sonhos que Deus te deu? Qual foi a serpente que passou no teu jardim e que vos enfeitiçou, vos envenenou, colocando por baixo os teus sonhos? Hoje é dia de pisar na serpente. Você já viu esses filmes que os caçadores de serpentes, né? Você tem que pisar na cabeça. Hoje é dia de você pisar nessa serpente.
E todo o veneno que a serpente destilou no teu coração hoje vai sair da tua vida, vai sair da tua casa, vai sair da tua família. Oh, em nome de Jesus, vai sair de dentro de você toda serpente, querido, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Se você crê nisso, cante. Há poder no nome de Jesus. Serpente do desânimo vai sair. Há poder